atendente em vão, são 3 dias consecutivos. No caso, a CCT são 3 dias, e aí não inclui netos e avós. No caso de casamento, 3 dias consecutivos na CLT. Na CCT, 5 dias úteis consecutivos. Pode passar. Feriado. Eu recebo muita dúvida sobre esse dia feriado, esse dia não é. Essa lei é a lei que define quais são os feriados nacionais. Aliás, é importante dizer uma coisa. É porque eu estou falando da lei nacional. Vamos aos nacionais. Eu vou descendo. A Constituição Federal, ela diz que normas trabalhistas só podem ser reguladas, no caso, se for através de lei ou decreto, pela União Federal. Feriado é norma trabalhista. Então, feriado só pode ser regulado por lei federal. Porque vocês vão dizer, mas não tem um feriado estadual, feriado municipal? Porque essa lei permitiu, ela deu uma cota para estados e municípios criarem os feriados que bem lhe entender. Então, vamos aos feriados nacionais. O Ano Novo, Tiradentes, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, finados, 15 de novembro, proclamação da República, 25 de dezembro. Pode passar. Portanto, o Carnaval não está incluído nos feriados nacionais. Só que, no entanto, aquela lei, lembra aquela mesma lei que trouxe os feriados, ela disse que os estados podem criar feriados, então uma cota de feriados, e que o município também pode criar até 4 feriados. Então, o estado do Rio de Janeiro emitiu essa lei aqui de 2008, que decretou que a terça-feira de Carnaval é feriado. Somente a terça-feira. Segunda-feira de Carnaval não é feriado. Quarta-feira de cinzas não é feriado até meio-dia, não. Não é. Se vocês quiserem botar o empregado de vocês para trabalhar na quarta-feira de cinza, com um bloco passando na rua, pode. Pode. Também. Mas se negociar tem que fazer o acordo. Você pode fazer uma compensação, um acordo coletivo de compensação. Mas se quiser botar todo mundo para trabalhar, com exceção da terça-feira, pode botar. E outra coisa, eu pesquisei, estava dando uma olhada nos outros estados. Só tem um estado do Rio de Janeiro e um outro estado, que não é a Bahia. Pois é, que decretou um dia do Carnaval como feriado. No resto não é. Se os senhores têm filiais em outros estados, provavelmente lá não é feriado, inclusive na Bahia. 24 e 31 também é expediente integral, não é isso? 24 e 31 também, véspera de Natal e véspera de Ano Novo, não é feriado. Agora, feriado é o Natal e o Ano Novo, ou seja, o dia 25 e o dia 1º. E me tira uma dúvida, a empresa que sempre liberou os funcionários, tem um histórico de liberar os funcionários nessa Não tem direito adquirido. Não tem. Foi mera liberalidade, liberou porque naquele ano, poxa, eu implementou o banco de horas, pode mandar tudo pro banco de horas. Pode botar. Aí já tem um acordo, não precisa fazer mais nada. É só comunicar que aquele dia vai pro banco. Usar para compensação. Pode. Você tem um banco de horas, você tem horas extras. Ninguém vai achar ruim. Dos seus trabalhadores acumulados no banco. Aí você vai virar empregado e dizer, olha só, você teria que vir na segunda e na quarta-feira do período de Carnaval. Ou você tem horas extras acumuladas no banco, você vai usar essas suas horas extras para que você compense na segunda-feira de Carnaval. Aí você matou o benefício direto, né? Não, assim, não continua recebendo. Eu falo benefício direto no seguinte sentido, a empresa que ela está com salário, né, tem lá aquela faixa salarial. E aí ela começa a ofertar benefícios para ela ficar mais competitiva no mercado, principalmente por esse problema que a gente está de profissionais desse. Aí você começa a tirar essas possibilidades ou botar em compensação, a pessoa vai ficando, gente, o funcionário vai ficando incomodado. Mas aqui, vocês estão aqui, por isso que o título é Gestão Trabalhista para Gestores. Estão aqui como gestores. Vocês sabem qual é a realidade da empresa de vocês. Se você não passa... Pois se a sua realidade não é uma realidade que você precisa criar tantos benefícios assim, se você consegue preencher normalmente seu quadro de vagas, então, desculpe a expressão, sai lotando.
entendeu? O que a lei, até porque a lei trabalhista vai proteger o trabalhador. Então, as poucas coisas que ela te permite ao agir, te dá. Pois é, então tem que fazer. Faça. Eu tô aqui. Gente, eu não sou mazinha, eu não sou carrasca, tá? Sou muito justa. Se vocês consideram que a realidade de vocês, que os empregados de vocês merecem ter a segunda-feira, a quarta-feira de cinza, tem. Entendeu? Mas se quiser não dá, estão liberados. Você vai falar sobre algum momento sobre acidente de trabalho? Não separa. Porque eu tinha uma dúvida, então depois eu posso falar contigo? Pode sim. Pode mandar do jeito que vocês estão à vontade. Não, esse é rápido, é muito rápido. Briga de funcionários na empresa é considerado como acidente de trabalho? Briga. Justa causa. Vários testemunhos. Eu bati um texto que é absurdo. Mas é funcionário alocado. Gente. E aí ele apanhou do cliente. Aí ele diz que ele apanhou. Justa causa é dobro, porque causou um dano à empresa, à imagem da empresa. Pois é, mas o que acontece? Ele alega que ele apanhou da ex-namorada. Mas a ex-namorada era funcionária do cliente? É do cliente, não nossa. Entendeu? E aí ele agora alega que ele está com problemas psicológicos em função disso. Muita coisa, né, Gabriel? Olha só. Vamos lá, vamos alegrar, vamos estudar. Não é tão simples. Vamos estudar. Em justa causa, ele é mais ainda uma justa causa. Mas foi ela que agrediu ele ou ele que agrediu ela? Pois é, ele disse que foi ela que o agrediu. E aí, pô, Ele é o funcionário da nossa empresa. ela agrediu fisicamente. Pois é. Eu já tinha perguntado. É na empresa terceirizada, no cliente. Eu acredito. Bom, vamos lá. Se você tiver... Agora ele tá com problemas psicológicos. Posso ignorar os problemas psicológicos? Pode. Problema de se entregar agora. Sim, é sobre mim. Digamos que ele com danos morais em face da ex-namorada daquela. Porque você não pode dar uma levou carga a pra Tem que ver muita coisa na profissão. Mas tem muita coisa. Muito caso. É cada um que fica olha, só pra ver um parênteses das coisas engraçadas, eu juro que é rápido, gente, mas é porque foi tão peculiar que eu fiquei com isso na cabeça. Uma empresa ligou pra mim, uma sócia de uma empresa virou-se pra mim, o meu marido é meu sócio aqui na empresa, mas eu coisas da vida, tive um relacionamento com o empregado e agora eu quero tornar esse empregado meu sócio, esse empregado que eu estou tendo um relacionamento, e tornar o meu marido empregado. Não, isso não foi desse assim, são casos que você vai ouvindo. E eu não tenho tantos anos assim, eu sou tão velha assim. Mas você vai ouvir os casos. Pois é, vamos lá. Vamos lá. Então, além da terça-feira de carnaval, o Estado, não é município, o Estado do Rio de Janeiro decretou mais 2 feriados. São Jorge e o que vai vir na semana que vem, Zumbi. Esse aí já foi estendido para São Paulo, Curitiba. Sim, mas ele não é nacional. Não é Ele não virou nacional. Mas tem outros estados que já aderiram. Se você tiver uma filial no estado, você vai ter que ver. A gente olha. Entendeu? Se nesse estado tem. Eu tô. A workshop aqui ele é focado no meu público. Meu público, teoricamente, são empresas de TI localizadas no Rio de Janeiro. Aquela lei que eu tinha passado dos feriados nacionais, ela prevê uma cota para o estado. Sendo que o estado do Rio de Janeiro ele já estourou sua cota de feriado. Então, falta um. Oi? São 4? São 4 para o município. O estado é menos. Então, a Confederação Nacional de Comércio tem uma ADIM questionando o feriado do Carnaval no Rio de Janeiro, que ainda não foi decidido. Então, eventualmente, pode ser que o STF considere inconstitucional esse feriado a mais.
2. Por estados, eu não lembro se são 2 ou se são só. Eu confesso que agora eu esqueci. Esse só tem 2 Municípios são estourou, então deve ser Então são 3. Tem a terça-feira de carnaval, São Jorge e Zumbi. É que tá querendo colocar um Todos os carnaval 3 com... seria feriado estadual, todo mundo trabalha. Todo mundo é feriado. É feriado. Feriado. Se trabalhar é 100% de hora Estadual extra. é feriado, É estadual. Exatamente. Qualquer feriado. Qualquer feriado, gente. Ah, pensei que era só nacional. Não, qualquer feriado. A Sexta-feira Santa, ela entra no feriado Municipal. nacional? Municipal. A gente vai ver aquela lei federal, pode passar. No caso da gente, ainda entra o feriado na terceira segunda-feira de outubro. Sim, vou falar. Vou falar. Eu tô descendo. Tá chegando lá. Tô chegando lá. A gente já viu nacional, estadual e agora municipal. Aquela lei nacional, para o município, ela previu 4. Sendo que um deles, se eventualmente o município for decretar, tem que ser, eu esqueci, o religioso. Sexta-feira da Paixão. Então no Rio de Janeiro a gente já tem, dia 20 de janeiro, São Sebastião, que é o padroeiro da cidade. O Corpus Christi, que é uma data móvel, está ali na lei, que é bem antiga. Então, o município do Rio de Janeiro, ele ainda pode decretar mais 2 feriados. Ele ainda tem uma cota. Não, mas se... Porque ele tem 4. o carnaval pra eles, já que o Natal tá devendo, né? Pois é. 1º de março. Não, o 1º de março não é, que é o aniversário da cidade. Né? Você tem o padroeiro, que é no dia 20 de janeiro, e o aniversário da cidade, mas não é. Não é feriado. Então você tem aí, o município ainda pode usar essa cota de feriado. E o outro feriado que a gente tem aí é específico para vocês, que é a terceira segunda-feira de outubro, que é o feriado das empresas de informática. Esse feriado pode ser a data dele trocada. Então, meu cliente, eu tenho empregados alocados no cliente, o cliente vai funcionar nesse dia. Então, eu não posso simplesmente parar, não mandar meus empregados para lá. Posso trocar para uma outra data? Pode. Tem que ser pra todo mundo. Tem que ser para todo mundo. Num acordo, você manda um comunicado para o hospedeiro. A coisa vai também. mas aqui Pode você trocar. faz um acordo individual por escrito ou um acordo coletivo. O de São Jorge também, pode fazer. Qualquer feriado, com exceção do feriado da Nacional. categoria, seja nacional, estadual ou municipal, você pode fazer essa troca desse feriado por um outro dia, através de acordo individual por escrito ou acordo coletivo. No caso do acordo da categoria, para você fazer essa troca, é mais simples, você não precisa de acordo coletivo. Você manda um comunicado para você dizendo, olha, quero trocar, eu vou trocar o meu feriado no dia tal, quero no dia tal. Quais são as regras? Esse comunicado é o seguinte, essa cartinha tem que ser enviada até o dia 30 de setembro. Então passou o dia 30 de setembro, esqueci, acabou, já era, não pode mais trocar. Se eu sou trabalhador, sou empregado de trabalhar nesse dia, adicional de 100% de hora extra. Outra regra, o dia dessa troca tem que recair entre os meses de abril e novembro. Então eu não posso chegar em agosto, mandei uma carta para o CISPD comunicando que eu vou trocar o feriado de outubro por um dia em dezembro. Não pode. Ele tem que recair entre abril e novembro. Pode passar. Mas então o ideal é a gente mandar para o início do ano, né? Se eu vou mandar para a gente mandar agora, 30 de setembro. É que eu fiz uma mudança. Mas você só vai ter um mês de outubro, Exatamente. de outubro e novembro. Você só vai ter 2 meses pela frente. Mas, por exemplo, no caso agora de novembro, que vai ter o feriado do dia 20, poderia trocar pelo dia 21. Exatamente. Já Vai vendo, fez isso dá um aí. feriadaço pro povo. Entendeu? Vamos lá. Efeitos da falta justificada. Então, quais são os descontos que vocês podem fazer do Vale Transporte e do Vale Refeições? O que se mantém? Descanso semanal maneirado não é descontado, ele mantém e mantém o direito às férias integrais. O que a gente vai ver lá na frente? Falta injustificada. A partir de 5 faltas no período aquisitivo, o direito do empregado às férias cai. Desde que você desconte no contra-cheque. Você tem que descontar. Porque Porque senão você está abonando. a gente caiu nessa, a gente não descontou no contra-cheque, esperando descontar só nas férias, né? Aí, Não, você tem que descontar a falta, até porque se você não descontou no contra-cheque, você abonou.
Sim, mas pode Se ser tornou abonar ela o uma dia. justificada. Você abonou o dia, mas aí você podia compensar nas férias. Mas... Não, mas aí você tornou, como você abona, você torna justificado. Uma dúvida, se eu não coloquei no contra-cheque, eu abonei, mas eu descontei, por exemplo, vale refeição, vale transporte. Você pode descontar. O fato de você não ter descontado o dia do salário não significa que necessariamente você não pode descontar o vale transporte e vale refeição. Você Pode acontecer, de repente, dele falar assim, não, aconteceu uma situação. Não, você descontou esse vale-refeição aqui que foi indevido porque você abonou minhas faltas. Não, ele faltou. Até porque o desconto de vale-refeição e vale-transporte é falta tanto injustificada quanto justificada. O cara pode ter sido internado, ficou uma semana no hospital em coma. Você pode descontar o vale-transporte e o vale-refeição. Pode. No caso, acho que eu até o advogado desse ex-funcionário falou foi que, no caso da alimentação, da refeição, como constitui salário, até foi aquele... Não é salário. Não, é uma verba, acho que é uma coisa nesse sentido que ele quis dizer. Né? Não é. Seria salário em duas hipóteses. Se a convenção coletiva não dispusesse nada e a empresa não estivesse inscrita no PAT. Se a empresa está inscrita no PAT ou a convenção coletiva da categoria dispõe que não é salário, conforme o acordo que eu chego a ser, eu não fiquei botando vários acordos para a gente não perder tempo vendo vários casos. Mas isso já é pacífico no PST. Não tem natureza salarial. Entendeu? Isso você vai falar de férias coletivas? Não. A gente tem que marcar o workshop 2. É importante. Está previsto fazer esse desconto. Isso aqui? Isso aqui é pela norma, da própria norma tanto da lei do vale transporte quanto do vale refeição. O vale transporte, ele é devido para deslocamento, casa, trabalho, casa. Se não houve deslocamento, independentemente da justificativa, só queria saber, está previsto isso daí, será? na própria lei. Eu não me lembro a numeração, é uma coisa de 85. 7, 3. Eu tô ficando velha, já não tô lembrando de tudo. E o vale refeição é para dia efetivo de trabalho. Então, manutenção, mantém o repouso semanal, a remuneração, né? E mantém o direito de férias integrais. Pode passar. Efeitos da falta injustificada. Desconto do salário, referente ao dia que o empregado faltou, desconto do vale transporte, vale refeição. E aí aqui eu botei grifei em vermelho, porque é o que vai diferenciar da falta justificada. Então você pode descontar o descanso semanal remunerado, diminuição das férias a partir de 5 faltas no período aquisitivo. Então, eu acho que eu coloquei no próximo slide como é que é essa degradação. E possibilidade de aplicação de advertência ou suspensão, no caso de falta injustificada. Está aqui. Artigo 130 da CLT. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito às férias na seguinte proporção: 30 dias quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes no período aquisitivo. Então só teve 5 faltas, vai ter direito lá aos 30 dias de férias. Teve de 6 a 14 faltas no período aquisitivo, vai ter o direito a 24 dias de férias. E por assim vai, de 15 a 23 faltas, 18, ali se ele teve de 24 a 32, 12. Nesse caso aqui já é abandono. Ali já está aproximando ali do 30 em diante, já é abandono de emprego. A não ser que você, deixa ele lá, ele está lá relaxando, ele está depois ele volta. Mas não é dias corridos, né? É falta do período aquisitivo, então ele pode ter até mais de 32, mas no período aquisitivo. O que você concede às férias referente ao período aquisitivo. Então nesse caso não vai configurar o abandono necessariamente, porque ele pode ter. Pode ter acontecido no período aquisitivo das próximas férias. Então você vai ver, eu vou conceder férias referente ao período aquisitivo tal. Naquele período aquisitivo ele teve tantas faltas. Ele teve 4, então ele vai ter integral. Ele teve 10, já foi para 24. Entendeu? E aí, não caiu naquele período aquisitivo, mas caiu no outro. Então quando chegar em a concessão é essa, uma hora vai cair.
Ele termina o período aquisitivo, começa outro. Isso é cíclico. Pode passar. Esses dois tópicos aqui, na hora do almoço, são que horas? Não precisava ter diminuído. Como a gente não era antes do almoço, a gente saiu para o almoço, a gente parou no meio do tópico 3, eu imaginei que não ia dar tempo da gente ver tudo que eu tinha colocado nesses dois tópicos. Então, assim, eu fiz uma redução drástica. Eu estou vendo 4 e 15, mas daria tempo da gente falar. Então, o que eu tirei, eu vou ver se eu lembro de cabeça. Tudo que eu tirei. Aí peço desculpas para vocês, mas é que realmente, pelo que foi de manhã, eu acabei tirando uma conclusão errada, de que não daria tempo. Mas vai estar disponibilizado. Não, sim. Isso vai estar hoje. Amanhã já está disponível. Amanhã. Hoje eu não vou dizer não, tá, amanhã. Eu vou sair daqui. Não, amanhã. Eu só vou em cima buscar o bolso fora. Mas amanhã vai estar assim. E aí eu boto a versão completa, tá? E aí peço as coisas de vocês. Mas eu vou lembrando do que vier, do que eu tirei. Formas de desligamento do empregado. Vamos primeiro ao mais cruel, a justa causa. E é claro que depois eu vou explicar porque eu botei esse ponto em vermelho. Pois é, isso daqui. Vamos lá. Para quarta-feira de vamos ver depois uma. Melhor liberar. Constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador todos esses atos aqui. Então, por exemplo, aonde é que eu encaixo, por exemplo, as faltas e os atrasos habituais? Desídia. Me encaixo aqui. Então, cometeu isso aqui, é justa causa. Dependendo de qual deles é, por exemplo, no caso da desídia, aconselha-se aquela gradação de disciplinas. Você dá justa causa direto, faz aquela gradação. Agora, por exemplo, essa daqui, essa é uma justa causa direta. Deixa eu ver outra coisa aqui. Essa aqui, negociação habitual. Se é habitual, tem que acontecer mais de uma vez. Então, na primeira, já gerou uma advertência. Então, essa daqui também vai sofrer uma gradação. Esse daqui também pode ser justa causa direta. Essa, abandono de emprego, que seria os 30 dias, direto. Até porque você não vai ter nenhuma oportunidade de dar a advertência, a suspensão, eles não estão vendo na empresa. Mas não cabe pelo menos alguns telegramas durante esses 30 dias? Sim, é bom que você envie. Nada de publicar em jornal, pelo amor de Deus. Eu já tive empresa que eu posso publicar em jornal. Não, você está dando moral a favor do empregado. Não faça isso. Mas você pode mandar um telegrama durante 30 dias, mesmo que o funcionário ele não assine, não receba. Assim, você mandou com a R e ele voltou como não recebia. Você pode mandar, pelo menos eventualmente depois ele ficar insatisfeito, dizer, não, poxa, eu fiquei 30 dias fora, mas pô, você foi muito cruel comigo, não foi justa causa não. Aí ele entra com uma ação trabalhista e faz com a sua empresa dizendo que não foi motivo para justa causa. Eu falo, pô, a lei não veio. E eu ainda mandei telegrama por endereço que ele me deu, porque quando você contrata com o empregado, ele te dá o endereço. Aliás, aconselha-se até você pedir um comprovante de residência para a questão do vale transporte. Então você mandou, teoricamente, o telegrama para o endereço que ele te deu. E ele simplesmente sumiu, não recebeu, não estava ali. Então, pelo menos você demonstra para o juiz que você teve uma boa vontade de ainda ir atrás dele. Pô, meu filho, olha, eu estou te dando uma advertência, mas volta. Estamos aqui esperando por você. E mesmo assim, ele não apareceu. Doido pra que ele não volte. Doido pra que ele não volte. Mas normalmente ele sai. Por que eu coloquei isso aqui em vermelho? Vamos pro próximo. Embriaguez habitual em serviço. O que o TST fez recentemente, em 2011? Em 2011, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, considerou o alcoolismo uma doença crônica. Antes não era doença. Agora o alcoolismo é doença. Gente, eu não estou debochando não, é doença mesmo. Enfim, então o TST entendeu o seguinte, olha, se é uma doença, você não tem que demitir o cara por justa causa, você tem que encaminhar ele para o INSS. O INSS defere o pedido. Você tem que dar um apoio a esse cara, porque é uma doença, você está demitindo o cara quando ele está
doente. Então ele entende hoje que é a mesma coisa se ele tivesse descoberto que tem câncer. E o INSS aceita ele? O INSS normalmente ainda fez. Certo, porque depois de 15 dias eu não vou mais pagar ele. Não vai. Aliás, vou fazer um parênteses, não está no nosso tema, essa questão do depois de 15 dias, não sei o que. O que acontece muitas vezes? Eu recebo muitos e-mails em relação a isso. O empregado ficou 15 dias, a empresa pagou, aí ele entrou pelo auxílio-doença, seja o comum ou acidentário, e depois de um tempo, o INSS disse que ele estava apto ao retorno ao trabalho, mas ele acha que ele não está apto. Ele vai no médico particular dele, o médico particular diz que não, ou até mesmo o médico do trabalho diz que ele não está apto. E aí ele não volta para trabalhar, apesar do INSS ter dito que ele estava apto, e entra com recurso em face da decisão do INSS, pedindo uma nova perícia. Durante esse período que ele falta ao trabalho, a empresa tem que pagar? Não. E em alguns casos é cruel para o empregado. Às vezes o cara realmente ele não está de sacanagem, ele realmente está doente, ele não tem condições de voltar a trabalhar. E o INSS é terrível. Não sei qual critério que eles utilizam. Mas a empresa não é obrigada a pagar. Vocês podem descontar salário, descancelar remunerado, vale refeição, vale transporte. A única coisa que mantém é o benefício indireto. Luiz, aproveitando essa decisão que você perguntou, eu tive um caso de uma funcionária que ela sofreu um acidente, não fez acidente de trabalho. E doença comum. Doença comum, e ela ficou afastada do INSS, mas assim, o prazo até ia terminar agora, já teve. E ela ligou falando que ela quer voltar a trabalhar, mas ela ainda sente algumas dores, enfim, ela quer voltar a trabalhar, né? Tem um laudo do INSS dizendo que ela está apta? Então, o INSS, ele só deu aquele papel a decisão, né? Que o aviso dela, a licença dela está sendo feita até o dia 13. Então, a prorrogação ou a liberação do INSS só vai sair só no dia 28. Você já mandou ela para o médico do trabalho, para ele dar o laudo dele? Para pelo menos ele. Ela não teria que primeiro ir para o INSS dar alta para ela? Você pode pelo menos ter um INSS, ou para médico do trabalho. Pelo menos você ter alguma base para que ela retorne. Não tem a necessidade dela primeiro ir para o INSS para o INSS dar alta, já que ela não deu prorrogação. Não deu prorrogação, mas aí ela vai para o médico do trabalho. Então é isso, gente. Nesse período. E nós estamos falando doença do alcoolismo crônico, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem coisas piores. Sim. Eu estou dando um exemplo de uma coisa que está expressamente na lei, dizendo que é justa causa, e o tribunal entende pacificamente que não. Isso aí, ele diz, olha, isso foi feito numa época em que o alcoolismo não era considerado doença, lá em 1943, hoje em dia é considerado doença, inclusive por uma organização internacional. Sim. Então a empresa tem que dar apoio como se fosse uma outra doença qualquer. Como é que está o problema das drogas? Ainda não entrou para a lista da OMS. Mas se entrar, provavelmente o TST vai ter um entendimento anal com eles. Mas para a empresa, qual a diferença de mesmo tipo de justa causa ou justa causa? Sem justa causa? Qual a diferença para a empresa? É questão das verbas rescisórias. Justa causa. Você não tem os 40%. Não só para a empresa, que vai ter um custo menor, como o empregado vai ter um prejuízo. Ele vai poder sacar o FGTS. Ele não tem várias coisas. Não tem seguro-desemprego. Então, assim, a justa causa tem uma economia de custo para a empresa e um prejuízo para o empregado. Entendeu? Vamos passar. Fora que fica marcado em outros empregos. Oi? Fora que o empregado fica marcado em outros. Acho que não, só mais ou menos. Só se as empresas se comunicam. Mas, por exemplo, ele pode ir para uma outra empresa que não sabe da situação dele na empresa anterior, até porque isso não pode ser anotado na CTPS. Você não anota na CTPS que foi demitido por justa causa. Então, só se a empresa se comunicou com o empregador anterior, ligou para pedir referência. Isso nem é tão habitual hoje em dia. Agora, em casos de pedido de referência, de carta de referência, em caso de abandono de emprego ou justa causa, a empresa pode negar? Negar a carta de referência? Pode, você não é obrigado a dar uma carta de referência. Então, só se for uma carta de referência negativa. Não, foi nosso empregado do período tal. E
É a básica, não tá dando nem dizendo que ele é Mas bom, se que ele é não ruim. quiser fazer, também não, você não é obrigado, né? Não tem nenhum decreto, nenhuma lei que te obrigue a fazer, tá? Essa instrução normativa, eu preferia abrir ela e a gente olhar vários pontos dela. Ela trata de homologação. E se tem uma coisa que gera confusão, é a questão aviso prévio, quando é parcialmente trabalhado, parcialmente indenizado, quando há dispensa do cumprimento, o empregado pediu demissão e disse que não vai cumprir, qual é o prazo para o pagamento das verbas rescisórias? Isso é direto, muita dúvida sobre isso. Então eu cortei várias outras coisas e deixei essa instrução. Então eu vou agora sair dessa apresentação, vou para ela e CLT. Eu vou ficar olhando nas duas agora. Vamos primeiro para a CLT. Tá, ok. Tá aqui, CLT. Tudo bem, deixa eu ter um Tá aqui. retorno. Tchau, tchau. 477. Vamos para a regra geral, todos vocês devem estar careca de saber, e depois a gente vai para as especificações. Vai, meu filho, desce. Chegando, vai. Faz um pouquinho. Desce. Deixa posicionado que apareça o parágrafo 6º. Sobe mais um pouco. Sobe mais um pouquinho. Tá, vamos lá. Vamos para a regra geral que todos vocês devem saber. Rescindir o contrato de trabalho. Se o aviso prévio é indenizado, você tem 10 dias para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Se o aviso prévio é trabalhado, você tem até o primeiro dia útil, após o último dia efetivamente trabalhado, para você fazer o depósito das verbas rescisórias. Isso está aqui, no parágrafo 6º, a linha A, que é o caso do aviso prévio trabalhado, a linha B, que é no caso do indenizado. Primeira coisa, não confundir prazo para pagamento de verbas rescisórias com prazo para homologação da rescisão contratual. A homologação vai depender do sindicato. Exatamente, são coisas diferentes. Então, às vezes, tem empresa que chega pra mim, poxa, cheguei lá no sindicato, eu marquei a homologação e eles me aplicaram a multa, porque eu pedi a homologação fora do prazo da homologação, mas eu paguei as verbas rescisórias no prazo. Sim, por isso você não vai sofrer a multa do 477, mas vai ter a multa da CCT porque eu não cumpri o prazo para homologação. São prazos diferentes, multas diferentes. Então, primeira coisa, isso. Em segundo lugar, o empregado pediu demissão. Então, se o empregado pede demissão, ele tem que cumprir o direito ao aviso prévio da empresa e não do empregado. E ele vai cumprir 30 dias. No caso, quando se pede demissão, você não tem o acréscimo de 3 dias por ano. Aí o empregado na cartinha dele de demissão vira assim, porque geralmente é isso, o cara pede demissão porque arrumou outro emprego. E muitas empresas acham que elas são obrigadas a dispensá-lo porque ele arrumou um novo emprego. Não! Vocês só são obrigados a liberar o cumprimento do aviso prévio na obtenção de novo emprego quando vocês demitiram. Se você não demitiu, se for o empregado que pediu demissão, o direito ao aviso prévio é de vocês. Você libera do cumprimento se quiser. Senão ele tem que pagar. Exatamente. Mas o que eu aconselho? Recebeu a carta, nessa carta estava pedindo a liberação, que se você não concorda, coloque-se por escrito. Mas só uma pergunta, o que ele tem que pagar? Na realidade é você que não paga. Ele não paga nada. Vai ser descontado. Vai ser descontado. Desconto da rescisão. Desconto da rescisão. Diz que ele não trabalhou. Exato, você desconta. Tá, mas então ele em si Não, sai você do 0 desconta a aquele 0. mês que você teria direito dele trabalhando isso. Sim, mas ele não pagou, na realidade ele não pagou nada. Ele não trabalhou, não recebeu. Você paga, ele te paga um mês. A verba que ele teria direito vai ser descontado no aviso. Ele te paga um mês de salário. E foi em cima desse E outra coisa, eu já vi, e foi recente, acho que foi na sexta-feira, a empresa mandou um e-mail, eu fui fazer homologação do SINDPD, eu descontei o aviso, porque o empregado não cumpriu o SINDPD, discordou. Eu mandei uns 10 acórdãos para a empresa. Falei, olha, tá aqui. Porque às vezes não basta você falar, você tem que comprovar. Mandei 10, que é pacífico.
Vocês têm o direito de descontar. O aviso prévio, nesse caso, é direito de vocês, e não do empregado. Você libera se você quiser. Então, recebeu uma cartinha com pedido de demissão, pedindo liberação do cumprimento do aviso prévio. Se você não concorda, vai lá e bota por expresso isso, formaliza que você não concorda com essa liberação. Como que funciona no caso da interrupção do movimento do aviso? Eu já vi casos que o aviso ele é interrompido, né? E aí eu não... Aí o motivo de quem? Do empregado, dele ter arrumado um novo emprego, aí apresenta a carta da Mas quem demitiu? Enfim. Não, ele pediu. Ele pediu demissão quando chegou no 15º dia. Aí uma metade só você vai descontar só a metade. Mas a data de saída termina ali. Fica com aquela data da saída. Exatamente. E aí agora vamos sair aqui da série B e vamos para essa instrução normativa 15 de 2010. Antes de chegar nessas coisas de prazo, de parcialmente cumprido ou parcialmente não cumprido, eu vou ver umas outras questõezinhas que eu acho importante. Vai para o nono, vai descendo. Sabe, Peraí. Não, desce. Isso aqui eu acho que de todos vocês já saibam. Contrato com mais de um ano, a homologação é obrigatória. E se, por exemplo, se o empregado está há 11 meses na empresa e é demitido, com o aviso prévio, ele tem um ano, então vai ter que ser homologado, tá? Quando ele pede demissão, não, né? No caso, ele tem 11 meses e pede demissão. Não. Competência, pode baixar. Competência para homologar. Qual é a regra geral? A regra geral, primeiro, sindicato laboral. Lembra de todos vocês, tem alguma empresa que não seja da capital, do Rio, seja de outro município? Niterói. Então, no seu caso, por exemplo, você não precisa vir até o SINSPD para fazer a homologação. Você pode ir lá no Niterói, provavelmente deve ter algum posto do MTE, você pode fazer a homologação lá. Porque a regra é, está perto do sindicato laboral, a homologação é feita lá. Não estou perto do sindicato laboral, então eu vou no órgão local do MTE para poder fazer isso. Então eu sou uma empresa de Campos do Goytacazes, eu não vou vir até a capital para fazer essa homologação. Eu faço no órgão local lá. Mas na minha cidade não tem um órgão local do MTE, não tem o sindicato, não tem o órgão local do MTE. Então na ausência desses dois, eu vou para quem? Ministério Público, Defensor Público, ou na falta desse no juiz de paz. Então aquele municípiozinho, que não é o caso de vocês, no interior tem absolutamente nada, provavelmente tem um juiz de paz para fazer os casórios da cidade. Você vai fazer uma homologação com esse juiz de paz. E agora, acho que e o que acontece se o funcionário, só uma dúvida, que é um caso que aconteceu, se ele não for uma homologação? A gente tem que Você avisou? A gente avisou. Você avisou? E ele respondeu até por e-mail que estava ok, mas não foi. 2 vezes. Você tem lá na cláusula, acho que é 20ª, que trata de homologação na CCT, o que ela diz? No caso de não comparecimento do empregado, você comprovando para o sindicato laboral que você avisou efetivamente esse empregado no dia da homologação, o sindicato laboral tem que lhe dar uma declaração de que ele não compareceu, para que te isente. Então exija. E se eles impugnar, eu não vou dar. Se eu mostro para ele, tá aqui, é meu direito. É porque é a primeira vez que aconteceu isso. Então que bom, porque eu ouço mais reclamação do que elogio, mas que bom que eu ouvi um elogio. Fico feliz. Pelo menos pra mim, eu fico lá esperando 30 minutos depois do horário marcado. Vamos passando. Você falou que tem isso aonde? Eu acho que é a 20ª da CCT. Então. Para aqui. Lembra que eu falei a questão de lá hoje de manhã sobre a empregada, a gestante, ou já teve filho, enfim, tá no período de estabilidade, você não quer mais ficar com a empresa,
com a empregada, perdão, e você está disposto a fazer um acordo individual para pagar todas as verbas decisórias. Olha um dos motivos que também é mais um motivo para reforçar a minha recomendação de que é bom você ter a assinatura, a homologação do sindicato laboral. É causa de impedimento de homologação quando o demitido é uma empregada desde a confirmação da gravidez. Aí, no caso, essa parte aqui, leia-se a regra da CCT. Essa aqui colocou a regra geral. Então, se você chegar lá, o CIPD vai se recusar. Não, essa empregada ela está em estabilidade. A não ser que tenha sido ela que tenha pedido demissão. Ela pode pedir demissão. Mas ela foi demitida, o homologador está impedido. Agora, se o próprio CIPD assinou esse acordo individual, em que você vai pagar essas verbas decorrentes, seria no período restante da estabilidade, ele não pode depois se recusar a fazer a homologação. Então, é mais um motivo que reforça você, quando for fazer esse tipo de acordo com a empregada, fazer como aval do sindicato laboral. Mas eles mandam a empregada fazer uma carta que está abrindo mão da estabilidade. Abrir mão da estabilidade é uma coisa diferente desse acordo. Nesse acordo, você não está abrindo mão da estabilidade, tanto é que você recebe uma indenização. Se você abrir mão, você não recebe uma indenização. A hipótese de abrir mão da estabilidade é quando você pede demissão. Se você é demitido, é irrenunciável. O CIPD já falou isso lá para mim mesmo. Para a funcionária fazer uma carta que ela está abrindo mão da estabilidade. Sério? Então estão cometendo um erro tremendo. Sério? Erro tremendo. Também são situações diferentes, porque eu já tive casos também no CIPD que mandaram reintegrar. Então foi ela que pediu demissão. E olha que a funcionária descobriu que estava grávida durante o aviso prévio, durante o cumprimento. No primeiro caso, a funcionária foi lá, de lá mesmo a pessoa ligou para a empresa e falando isso. Só em caso de pedido de demissão. Porque aí ela, na carta de pedido de demissão, ela coloca que ela está ciente que ao pedir demissão ela está renunciando à estabilidade. Mas se é você, empresa, está demitindo, ela não pode simplesmente, ok, que ótimo, você está me demitindo, mas eu não sou muito boazinha, eu vou abrir mão da minha estabilidade. É irrenunciável. Ela pode depois, essa carta nem tem validade, ela pode depois ser empregada em juízo e pedir a reintegração. Porque não tem validade, é um direito irrenunciável. Tá? Então, vamos lá, no mesmo. Luísa, só para confirmar essa informação, no caso, quando a funcionária, por exemplo, a gente mandou uma funcionária embora, mas antes ela está cumprindo o aviso, né? E aí durante esse período ela descobriu que ela está grávida. Aí é correto, né? Essa informação que tem que cancelar o aviso. Tem. Até pouco tempo atrás, quando eu digo pouco tempo, menos de um ano, você tinha a súmula do TST, né, pacificamente, que contratos de trabalho por prazo determinado e durante o aviso prévio, se houvesse a gravidez, não teria estabilidade. Porque são duas hipóteses que você já sabe previamente o termo final. Agora, se ela já terminou de cumprir o aviso, e aí no dia da homologação a gente descobre que ela está grávida... Mas se a concepção foi durante o aviso, mantém estabilidade. Se ela já estava gestante durante o aviso, mas ela também não sabia, avisou depois. Avisou depois, tem estabilidade. É a concepção. Entendeu? Então, não é até a homologação. Oi? Não. Integra se ela... O final do prazo, vamos supor que a empregada tem 3 anos de empresa. Ela vai ter, aí você demite ela, tem direito a 39 dias de aviso prévio, seja indenizado ou trabalhado. E ela lá no 40º dia, ela fez a concepção. Então ela fez a concepção no 40º dia, não tem estabilidade. Foi fora do aviso prévio. Se ela fez a concepção no 39º dia... Se fica comprovado isso em exame... Exatamente, que a concepção ocorreu no aviso. Mesmo que seja indenizado. Mesmo que já tivesse sido feita até a homologação. Porque a homologação já tem a paga, já resolveu tudo. Tem que reintegrar. Isso mesmo, meninas. Isso mesmo. Vamos lá, né? Questão de aviso prévio, passa
parcialmente trabalhado e parcialmente indenizado. Como é que vai funcionar o prazo? Quando o aviso prévio for cumprido parcialmente, o prazo para pagamento das verbas rescisórias ao empregado será de 10 dias contados a partir da dispensa do cumprimento do aviso prévio, salvo se o tempo final do aviso ocorrer primeiramente. Então, você tem lá o... Ah, outra coisa, antes de eu explicar isso aqui, a pessoa tem 5 anos de empresa. Então, ela vai ter direito a 45 dias de aviso prévio. Se você quiser botar 45 dias trabalhado, pode botar. Existe uma lenda urbana por aí de que o aviso prévio proporcional, esse a mais que veio pela lei, teria que ser necessariamente indenizado. Não. Eu também achava que fosse isso. Não. A lei, essa tal nova lei do aviso prévio, se vocês não viram, ela tem 2 artigos. Um, que ela diz que aumenta os 3 dias por cada ano de serviço, e no segundo artigo diz quando ela entra em vigor. Então ela não mudou a forma de concessão do aviso prévio. O cara pode ficar 45 dias de emprego. Exatamente. Havendo a redução das 2 horas. Eu sei, eu ouço isso direto. Gente, inclusive, pouco tempo depois que saiu essa nova lei do aviso prévio, o MTE emitiu uma nota técnica, em que nessa nota técnica ele deixa claro que a forma de concessão do aviso prévio não mudou. É uma nota técnica justamente porque foram tantas dúvidas. Uma lei com 2 artigos. E cada sindicato estava tomando um entendimento diferente. Cada um estava tomando um entendimento diferente. Claro, sindicatos laborais mais pró-trabalhador, sindicato patronal mais pró-empresa. Então, o MTE emitiu essa nota técnica, salvo me engano, é 184 de 2012, eu não tenho certeza, posso estar errando o número, mas eu acho que é isso. E lá deixa claro isso. E se você pega a lei, é exatamente isso, ela não mudou. Para que esse aviso fosse necessariamente indenizado, ela teria que dizer isso expressamente. Ela só aumentou o período do aviso prévio. Então não interessa se esse empregado tem 60 dias de aviso prévio. Você pode botar ele para trabalhar 60 dias, com aquela redução dos 7 dias finais ou das 2 horas nos 30 dias finais. Isso continua. Você também pode botar parcialmente trabalhado e parcialmente indenizado. Olha, meu filho trabalha 40 dias e dali por diante eu te libero do cumprimento. Eu dou o restante indenizado. Somente 30 dias. Como assim? Se você quiser dar tudo indenizado, 60 dias indenizado, por exemplo, pode. Você pode, gente, vocês podem... Indenizar só 30 dias, essa é. Quando você, empregado, pede demissão. É isso? Quando eu, empregador, estou demitindo o funcionário e vou. Não, você vai indenizar 30 e mais 3 dias. Não, você vai pagar todo o aviso prévio. A questão é, você vai dar todo ele indenizado, todo ele trabalhado, ou parcialmente trabalhado, parcialmente indenizado. Você escolhe. Na hora que você for dar o comunicado do aviso, o comunicado de dispensa, naquele comunicado você já informa o empregado como que vai ser o aviso prévio. Então vamos supor esse exemplo dos 5 anos, ou seja, ele tem direito a 3 dias a cada ano desse. Então vai ser 45 dias, certo? Você pode no comunicado de dispensa desse empregado dizer, olha, você vai trabalhar aos 45 dias. Ou então não, vai ser indenizado os 45 dias. Então, trabalha 15 dias e 30 dias eu te libero. Pedir para ser dispensado do aviso prévio. Se ele pediu para ser dispensado, se ele comprova que obteve novo emprego, aí a empresa é obrigada a liberar o cumprimento. Fora nesses casos, não. Tá, mas até porque o direito ao aviso prévio é irrenunciável. Como é que fica? Eu vou descontar deles 45 dias? Deixa eu entender. No caso de obtenção de novo emprego? De novo emprego ou não? Aí acaba ali, o restante dos dias você desconta. Você não paga o restante, você só paga até onde ele trabalhou. Mas você, no caso do empregado, só tem direito a ter a liberação do primeiro aviso prévio no caso de obtenção de novo emprego. Quando ele é mandado embora. No caso, quando ele é mandado embora. Quando ele está pedindo demissão, não interessa que ele arrumou um emprego na Google. Luiz, esse parcialmente aí entra nesse caso que eu falei do empregado conseguir
o emprego, encerra ali, ele tá cumprindo a vida. Você conseguiu o emprego, entregou a cartinha, encerra ali, tem 10 dias para trocar. Isso, exatamente. Aqui o prazo poderia é parcial. Seja porque o empregado obteve um emprego, ou porque a própria empresa chegou no 20º dia, quer saber? Vai embora, eu te indenizo o restante. Entendeu? Então pode ser tanto no caso da obtenção do novo emprego, no caso quando ele foi demitido pela empresa, ou na hipótese da empresa mesmo ter decidido liberar. Mas essa liberalidade da empresa não acaba sendo um risco, porque uma vez trabalhado tem uma forma de tributação, o indenizado tem outro. O INSS, por exemplo, não vai querer perder. Se dizer trabalhado. Mas a forma de escolha é da empresa. A lei garante isso. Que a fiscalização não pode, enfim, botar a empresa a um. Olha aqui, você tem uma própria norma no NTE. Como é que o NTE, às vezes seja fiscalizado por um outro órgão? Na realidade, tem uma guerra grande entre o Ministério do Trabalho e a Receita Federal. Briga entre eles. E a gente fica no meio, como empresa, não sabe se vai obedecer ao fisco ou ao Ministério do Trabalho. É uma norma trabalhista. A gente está falando de uma relação de emprego. Pode ter aí algum envolvimento do fisco, sim, mas o principal é trabalhista. Então aqui incidem as normas emitidas pelo NTE, as normas de direito do trabalho. E ela te permite. Não só pela instrução normativa não, mas na série de aviso para indenizados e tem incidência no de FGTS e INSS, a única tributação que vai ser. INSS tem discussão. INSS tem discussão. O que acontece? Inclusive tem uma ação. Dia 9 já saiu um parecer da Receita Federal sobre isso. Pois é, inclusive tem uma ação do próprio TI Rio pedindo que não seja mais descontado o INSS no aviso prévio e que seja devolvido nos últimos 5 anos para todas as empresas filiadas ao TI Rio. A gente já ganhou em primeira instância, já ganhou em segunda instância e aí a Fazenda recorreu para a STF. Só que a STF já tem jurisprudência pacífica ao nosso favor. O problema é que demora a julgar. Mas assim que for julgado, os filiados poderão pedir restituição de tudo que pagaram de INSS sobre indenização. Fica mais 20 anos para esse. Quando o funcionário pede e coloca ele também pode escolher cumprir uma parte do aviso. Ele escreve na carta: estou me desligando da empresa tal e vou cumprir 1 semana de aviso. O que eu faço? Se você, empregador, concordar, ok. Mas se você não concordar, ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, você desconta. E a data continua a 30ª. Exatamente. O que acontece? Quando ele pede demissão, o direito ao aviso prévio é seu, não é dele. Agora, ele pode pegar e fazer o que ele quer. Ele vai fazer. Você pode descontar parcialmente, então. Você desconta parcialmente os dias que ele não cumpriu. Independente de conseguir emprego ou não. Independentemente se ele conseguiu, foi como eu falei, pode conseguir emprego no Google, na Microsoft. A data de saída coloca a data que ele se afastou e desconta com uma vez em breve. Isso, desconta. Mas ele tem que apresentar uma carta, no caso de interrupção de aviso, tem que apresentar uma carta da empresa, não é isso? Que ele vai trabalhar? Como assim? Não entendi. Ele teria que apresentar uma carta da empresa nova. A empresa que ele está indo trabalhar, que ele conseguiu um vínculo, uma nova empresa para poder justificar e a outra empresa consequentemente. Isso quando a empresa quando você empresa demite. Você empresa só é obrigada a liberar o empregado do cumprimento do aviso prévio quando você demitiu e ele obteve novo emprego. Se ele não obteve novo emprego, ainda que você tenha demitido, você não é obrigado a liberar. Ele tem que cumprir. Agora, ele obteve um novo emprego, você é obrigado a liberar. Agora, se foi ele que pediu demissão, não importa. Pode conseguir o melhor emprego do mundo. Lá você, poxa, mas eu vou perder essa oportunidade. Não importa. Aí você aconselha a protocolar a carta dizendo que não concorda. Quando receber essa carta de demissão dele, que ele pede a liberação do descumprimento, você formalizar se você concorda ou não. Para que depois ele não vire e diga, mas você me disse que concordava, agora você está voltando atrás. Ei, como é que você prova isso? Pode ser formalizado através de e-mail? Pode ser através de e-mail, você pode, na própria carta que ele te dá, você assina, escreve alguma coisa e tira uma cópia e dá para ele, ou você fica com a cópia, enfim. De alguma forma, formalizem que quando vocês optarem por não liberar, por não acatar esse pedido do empregado. Então, de alguma forma, deixem isso ali formalizado, para que depois se eventualmente num problema, vocês têm prova a favor de vocês. Um dos maiores problemas hoje das empresas é conseguir provar. Prova hoje é tudo. Mas a carta de pedido
homologação, ela pode ser feita por e-mail? Não tem que ser feita do próprio punho do funcionário? Tem que ser feito do próprio punho do funcionário. Não. Alguns até entendem que pode ser por e-mail, mas a gente ainda está bem atrasado nisso, ainda prefere... Também o e-mail é uma situação complicada, né? Você não tem certeza se foi realmente aquela pessoa. Exatamente. Bom, aqui acabou que eu abri um parênteses enorme em relação a isso aqui, mas aqui é só para demonstrar para vocês que pode ser parcialmente trabalhado e parcialmente indenizado. E aí o prazo vai ser de 10 dias a partir do dispensa. Então, nesse caso dos 45 dias, chegou no 20º dia, vou dispensar. Então você tem a partir do 20º dia 10 dias para pagar a verba rescisória. Agora, salvo esse termo final do aviso ocorrer primeiramente. Então, por exemplo, eu disse para ele que ele ia trabalhar os 45 dias, mas chega no 40º dia, eu libero dos 5 dias finais. Aí o aviso termina antes, então eu não vou usar o prazo de 10 dias, e sim o prazo final do aviso. Ok? Vamos lá, aqui, 20 dias. Pois é, em termos de custo direto para a empresa... essa parte dos 5 dias. Foi no exemplo que eu dei. Eu vou voltar no exemplo. Estou mandando o funcionário embora. Em termos de custo direto para a empresa, não vai aumentar o que eu vou pagar pagando aviso prévio ou deixando ele cumprir. A data de pagamento. A data de pagamento. O que muda é a data de pagamento e que você vai ter se você está dando indenizado, você vai pagar por uma mão de obra que você não tem. Só isso. Porque às vezes é mais fácil do que ter um cara que você sabe que vai ser levado embora ali dentro. Ele está ali realmente de má vontade. Mas em termos de custo, eu não pago mais ou menos de uma forma ou outra. Não. Mas, por exemplo, tem casos que às vezes a empresa precisa que ele fique ali até para passar as funções para um novo contratado. Ainda que ele atue com uma vontade, porque ele já rescindiu o contrato mesmo, mas ele precisa passar aquele métier, daquele cargo, daquela função para o novo empregado. Então, às vezes, a empresa realmente prefere que seja trabalhado por causa disso. Conta aqui, vou voltar no exemplo. Volta para o 21. Vai ser uma Obrigada. O que acontece aqui? Aqui é o parcialmente trabalhado, parcialmente indenizado. Então vamos pegar, vou voltar no exemplo, empregado com 5 anos de empresa. Então ele tem direito, se ele for demitido pela empresa, a 30 dias mais 3 dias por cada ano, que vai dar 45 dias, certo? Exemplo 1, a empresa deu comunicado de dispensa para esse empregado e disse que o aviso dele seria totalmente trabalhado, ou seja, olha, você vai trabalhar os 45 dias. Aí chega no 20º dia, a empresa vem para estou te dispensando do cumprimento, daqui para frente é indenizado. Então qual é o prazo dela para pagamento dessas verbas rescisórias? 10 dias. Agora você vê que tem uma vírgula aqui, salvo se tananã. Então, chegou, aí em vez de ela chegar no 20º dia dispensá-lo, chegou no 40º dia. Olha, esses 5 dias finais, eu estou te dispensando. Vou te dar indenizado esses 5 dias finais. Aí o prazo não vai ser 10 dias, porque o prazo de 10 dias cai depois. Então vai ser o aviso, vai ser o término do aviso. Então é o que ocorrer primeiro. Entendi. Foi? Agora eu vou ouvir de vídeo. Vamos lá. Para assistência, quando eu digo assistência é homologação, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos. Então vocês vão ver aqui, existe uma lista de documentos. Quando vocês chegarem, seja no SINDPD, no MTE, ou se você tem uma empresa numa outra categoria econômica e vai num outro sindicato laboral de uma outra categoria econômica, eles vão te pedir isso aqui. Então, antes de você pensar, que sindicato burocrático, arbitrário, não. Ele está baseado nessa instrução normativa. Aqui prevê uma lista de documentos que você tem que entregar. Inclusive, lá naquele artigo 12, que a gente viu que era impedimento para homologação, a questão da gestante, da estabilidade, um dos itens lá que também é impedimento para homologação é a falta de documento ou documento insuficiente. Então, olha o que isso gera. Você chegou no CISPD, Sindicato Laboral, para fazer a homologação. Você esqueceu de levar um desses documentos. O homologador está impedido. Ele vira para você, olha, eu não vou fazer a sua homologação, eu vou marcar para outro dia porque você não trouxe um documento. E o que ele
ele faz? Ele te aplica uma multa da convenção coletiva, que você não homologou no prazo. Aí você diz, não, mas eu marquei, eu vim aqui. Sim, mas você deu ensejo a que eu tivesse que marcar uma nova data, porque você não trouxe todos os documentos. Então, em dia de homologação, levem todo. Qual é o prazo para homologação? De cabeça, ele acompanha. Acho que são 10 dias no caso de indenizado. É o prazo para pagamento. É o prazo para pagamento. Só que o que acontece? O CISPD geralmente não tem agenda para esse prazo. Nunca tem. Mas você tem que fazer a solicitação pelo menos dentro do prazo. A CISPD agora são 10 dias úteis para marcação. Pois é, mas aí você tem que ver, o prazo, tem um prazo na convenção coletiva de que para você fazer a homologação, que é o prazo do pagamento do 477 lá do parágrafo 6º. Só que geralmente ele não tem agenda para esse prazo, mas você tem que pelo menos pedir dentro do prazo. Isso, aí são 10 dias úteis. Porque ele pode depois virar para você, não, tudo bem, eu não tinha agenda, mas você também não pediu dentro do prazo. Você pelo menos fazer isso. Então chegou lá, não apresentou um desses documentos, eu vi isso direto. Gente, não estou dizendo, não tem nada contra se despender não, mas agora é que eu estou martelando. Não, por favor. Mas o homologador pode simplesmente não vou homologar, eu estou impedido. A lei me impede. Você não apresentou todos os documentos necessários. Vou remarcar sua homologação e vou te Mas ligar. isso acontece também de nem olhar todos os documentos. Isso é caso em caso, gente, casos e casos. Tá? Tem hora que passa coisa desapercebida, tem hora que não passa. O Sindicato Laboral sempre será mais rigoroso do que o Ministério do Trabalho. Porque o Sindicato Laboral, ele conhece as normas da convenção coletiva, ele negocia. O MTE não, ele tem convenção coletiva de todas as categorias, ele não vai avaliar a norma da convenção da sua categoria. Então, geralmente, fazer a homologação no órgão local do MTE é melhor do que o Sindicato Laboral. O Sindicato Laboral tende a ser mais rigoroso. Tem uma coisa interessante nisso aqui, né? A gente tem uma listinha extensa, vai descendo aqui. Tudo isso aqui, vai descendo, vai descendo. Olha isso aqui, para. Outros documentos necessários para dirimir dúvidas referentes à rescisão ou ao contrato de trabalho. Vocês me perguntam, que documento? O que der na telha do homologador. Médias salariais, por exemplo, média de horas extras. Que não, isso aqui. Ou seja, leva o dossiê do funcionário. Isso aqui é uma margem. Além daquela lista extensa, olha, isso aqui é o inciso 13. Então você tem 12 documentos que você vai levar. E o que eventualmente o MTE nunca vai te pedir documento a mais, é muito difícil. Mas o Sindicato Laboral, e aí não é só o Sindicato, mas outros também, ele tem uma margem, pode pedir documentos além desses 12 aqui em cima. Então, eu sei que é burocrático, que é chato, mas quando vocês forem fazer a homologação, leva lá a pastinha, né? Mas geralmente, quando esses documentos geralmente são alguma coisa para comprovar o que está sendo discutido em rescisão. Sim, às vezes, por exemplo, o empregado diz que não recebeu uma coisa, o vale-refeição, você leva o documento comprovando. Se o empregado concordar, geralmente é mais essas coisas. Sim. Ou se você sabe que o teu funcionário vai ter, porque às vezes o funcionário quer preencher alguma coisa, aí você já tem uma noção que aquele funcionário é do que ele está insatisfeito, já leva. Não, gente, ele não é inventado, né? Condenando o Sindicato Laboral. Ele faz a função dele, mas é porque às vezes ele tem uma interpretação equivocada da norma. E às vezes ele tem uma liberdade muito grande, como essa daqui. Com relação à multa, se o empregado abrir mão da multa, pode ser homologado? Não? Pode. Faça isso expressamente. Tá? Nada de boca. Faça isso expressamente. Uma dúvida, se aquela multa que quando o aviso prévio do funcionário incide na data da base da prova. Vamos discutir. Foi bom. Isso era um slide. Foi bom, eu esqueci. Que é a chamada multa do triunfo, que não está na CLT, está numa outra lei. Na outra lei. Multa do triunfo. O que acontece? O que esse artigo dessa lei, que eu não lembro a numeração, é 7.000 alguma coisa, diz? O artigo 9 dessa lei. Que quando o empregado é demitido um mês antes da data base, e quando eu falo demitido, conta o período do aviso prévio.
Você tem que contar quando se opera a rescisão contratual. Ele tem direito a receber mais um salário. Então, a nossa categoria, qual é a data base? 1º de setembro. Vou voltar nesse exemplo de 45 dias. Mas já que coisa muda exemplo, né? Quando a gente sair dos 45. O empregado tem 5 anos de empresa, tem 45 dias de aviso prévio. Foi demitido, a nossa data base é 1º de setembro. Foi demitido no dia 15 de agosto. Agosto é 31, não é? Então a rescisão dele vai se operar, ou seja, quando que encerra o contrato de trabalho? Quando termina o aviso prévio, seja ele indenizado ou trabalhado. Como agosto é 31, vai cair no dia 30 de agosto. Não, projeção. Perdão, 15 de julho, gente. Vou dar um exemplo de 15 de julho. Julho é 31 também, não é? Então, foi demitido no dia 15 de julho. Aí, como julho é 31, vai cair a rescisão no dia 30 de agosto. Caiu no mês que antecede a data base. Ele vai ter direito a receber um salário. Agora, se ele fosse demitido no dia 16 de julho, aí ia cair no dia 1º de setembro. Não caiu no mês anterior à data base. Então, a partir dali em diante, a rescisão se operou da data base em diante, ele não tem direito a essa multa de mais um salário. Ele só tem direito a uma rescisão complementar em relação à diferença do reajuste salarial. Caiu, a rescisão se operou do dia 30 de agosto para trás, um mês antes, do dia 1º de agosto até o dia 30 de agosto, tem multa. E aí, é tanto o aviso prévio trabalhado quanto na modalidade indenizada. E considera todo o aviso. Se ele tiver direito a 60 dias de aviso prévio, você vai computar os 60 dias. Esses 60 dias terminou antes ou depois do dia 1º? Aí, esses 60 dias de aviso prévio terminou antes do dia 1º de setembro. Tem multa. Tem direito a mais um salário empregado. Terminou depois? Não tem direito. Não tem como ter esse esporádico assim, tem como já era. Faça as contas, quando estiver chegando perto da data base, vê quanto tempo esse empregado tem de empresa. Peraí, se eu demitir hoje, vai cair no dia tal. Então façam as contas quando estiver chegando perto da data base. Essa 7213 de 84, né? Na época, a inflação a 50% por mês, eles justificavam a lei dessa. Hoje os dissídios estão dando 7,5%, 7%, mas ainda assim a lei persiste, as empresas continuam sendo penalizadas, tendo que pagar. Inclusive, aquela nota técnica que eu tinha falado, 184/2012 do MTE, ela confirma isso, esse que eu estou falando. Eles dizem que você aplica esse aviso prévio proporcional, ele é considerado. Então, essa lei continua em vigor. Se não pagar o sindicato, na hora da homologação, o sindicato que vê isso? Sim, o sindicato vê isso. E aí ele faz uma ressalva naquela homologação, ele escreve alguma coisa atrás. O funcionário pode abrir o índice, 10 dias em agosto. E eu não vi isso com contabilidade por todo essa multa. Pode aí ser. É só se fiscalização. Gente, vamos lá. Funcionário reclamando. Há homologadores e homologador. Não é um homologador só. Mas normalmente eles ficam bem. Tem uma equipe de homologador. Cada homologador ele vai agir de um jeito. Tem um que é mais preparado, tem um que é mais criterioso, o outro deixa as coisas mais passar. É humano. Tem um funcionário que já sabe também, aí chega lá e já fala. Tinha um lá, depois eu vou pedir para tirar esse da gravação. Tinha um homologador lá chamado Marclay. Meu Deus. Você é Marcos? Graças a Deus. Não, eu me sinto culpada. Acho que eu vou pro inferno depois disso. Porque ele era terrível, ele fazia umas interpretações absurdas da lei. Eu me lembro de um caso de empregado que ficou afastado um tempão, então ele perdia o direito às férias, está lá no 133 da CLT, e ele cismou que tinha direito. Eu tive que ir até o sindicato dele falar, conversar, olha, não tem, tá aqui CLT. Aí consegui afastar. Toda semana eu tinha problema e era sempre com esse homologador. Aí de tanto apoiar se perder, mandar um ofício, reclamar e ligar, eles demitiram o cara. Então é complicado. Mas vocês podem dar a sorte de pegar um homologador mais tranquilo, um cara mais passar. Que ótimo! Se o homologador não percebeu, o empregado não percebeu, dá um João sem braço. Eu também não tô falando. É porque agora vem informação importante. Agora vem informação mais importante. Luísa, aí vai ter mas muito difícil olhar isso. Difícil. Você tem que saber a não percebeu, o empregado
bater em 1º de setembro. Mas até que dia de setembro? Não, vamos lá. A rescisão, o que diz a norma? Que se a rescisão contratual se opera no mês que antecede a database, você tem direito à multa do tritídio. Qual é o mês que antecede a nossa database? Agosto. Então, 1º de agosto a 31 de agosto, pode emitir. Não é que você pode, Tem que calcular. tem que calcular. Vamos supor que você demita no dia 2 de agosto e esse cara tem direito a 60 dias. A rescisão vai se operar depois do dia 1º. Que a rescisão contratual só ocorre quando termina o aviso prévio. É isso que você tem que levar em conta. Então, se você pode demitir no dia 2 de agosto, desde que o aviso prévio termine depois do dia 1º. Quer dizer, nem depois do dia 1º, do dia 1º em diante. No caso, foi indenizado, projeta também. Projeta, indenizado também. O extrato do FGTS tem que apresentar com todos os analíticos, com todos os depósitos. Sim, tá aqui. Agora, se a empresa assumir uma outra empresa e essa outra empresa já não existe mais, tem que... Vai ter que tentar obter junto à caixa. Como eu não sei, mas vai ter que tentar obter. Luiz, eu já tive casos, por exemplo, de casos de outra categoria, né? De sindicato. Bom, vamos parar de falar. Não foi assim diferente. É que por eles caracterizarem esse mês que antecede a database, na verdade na lei fala de 30 dias, exato. E aí ocorre o problema de que o mês de fevereiro, por exemplo, são 28 dias. Aí houve um caso em que foi demitido o funcionário entre esse período assim, de finalização de mês e o dissídio era em 1º de março. E ele queria jogar a multa porque falou que era um mês que o cara tinha sido demitido, na verdade não foi 30, que estava dentro do tritídio ou não, entendeu? É no mês que antecede. É 30 dias. Mas o esse mês mês de 31 dias. É porque no caso ali era outra database, era fevereiro com 28. Mas olha só, no caso vamos Se eu considero 30 dias, eu pego o dia 30 de janeiro. Mas vamos colocar no caso do Eu me lembro que é 30, mas eu posso estar falhando na minha memória. Vamos colocar no caso do CID-PD. O CID-PD, a database é 1º de setembro. O mês de agosto tem 31 dias. Então, se a projeção dele terminou em 1º de agosto, não incide. Não está dentro do tritídio. Não, está dentro do mês que antecede a database. Mas aí na lei é 30 dias. É tritídio. Então, 30 dias. Você lembra um mês? Se for 30 dias, Vamos ver a lei para não ter dúvida. Vamos lá. não, se for 30 dias, Abre lá o Google. 72. 7238. Fala no mês que antecede a database. Isso, até apareceu ali. Não, Planalto. Sempre escreva aí em cima, Planalto. Eu sempre pegar a lei no Planalto. Porque normalmente o mês tem 30 dias de suspendido, assim, fala o mês que antecede. Abre, agora abre aqui. Quando abrir, vai pro nono. Ela tá certa. O empregado dispensado sem justa causa no período de 30 dias que antecede a database. não esquece um mês, 30 dias. 30 dias. E quando é dispensado, considera rescisão. Tá? Não é dispensado um comunicado de dispensa, é quando se opera a rescisão. Então, considera aí o aviso prévio. E mesmo se for indenizado, considera a projeção. Ok? Volta lá para a portaria. Eu não me lembro se tem mais alguma coisa que me chama a atenção essa portaria. Essa instrução normativa. Baixa ela. Eu acho que as outras já... Não, tá bom. Vamos voltar para a apresentação. A gente viu a portaria. E agora o nosso último tema, que é rapidinho, uma conversa rápida. É só porque eu comecei a receber e-mail disso, eu não recebia e agora comecei a receber. Então é só um slide, pode ficar tranquilo, não vou me estender. E aí, como a gente conseguiu terminar um pouquinho antes, vou abrir para bastante perguntas. Nesse caso da rescisão, depois quando sai do sítio que eles têm que pagar essa rescisão complementar, tem prazo para pagar ela também? Não tem prazo. Precisa ir pro sindicato também? Não, só depositar. Não precisa fazer uma nova homologação. Ela perguntou se no caso de rescisão complementar se tem prazo para pagar. Não tem, não precisa homologar.
É só para depois entrar na diferença. Tá? Bom, mudando de assunto, vamos ao último tópico. E aí, como eu disse, como a gente terminou antes, vocês ficam à vontade para fazer várias dúvidas, inclusive até mesmo, talvez alguém aí falou férias coletivas, enfim. Controle dos recursos eletrônicos disponibilizados pela empresa. Quando a gente fala recursos eletrônicos, não é só e-mail. A gente tem vários recursos eletrônicos. Mas por que eu coloquei e-mail? Porque aqui é onde você entra ou não na privacidade do empregado. E é aí que gera polêmica na jurisprudência. Em vários países, ao contrário do Brasil, entende-se que se você é empregador, olha o e-mail, mesmo que seja um e-mail corporativo do empregado, isso seria uma invasão de privacidade, uma violação da correspondência eletrônica dele, o que daria ensejo a danos morais. No Brasil, ao contrário, graças a Deus, só o e-mail pessoal é protegido. Então, o e-mail corporativo, a justiça entende que ele é uma ferramenta de trabalho. Você, empresa, disponibilizou ao seu empregado uma ferramenta de trabalho. Então, se é uma ferramenta, se é da sua empresa, do domínio da sua empresa, você pode olhar esse e-mail. Você não está violando a privacidade, a intimidade desse empregado. Agora, se você faz isso no e-mail pessoal do empregado, aí sim você já está violando. Tem muitas empresas que são pequenas, tem muita empresa filiada ao sindicato que é pequenininha, ML, tem só trabalho sócio, ou os sócios, 2, 3 empregados. E aí não tem um site, não tem um e-mail corporativo próprio, usa os e-mails pessoais. Usa Gmail, Yahoo, IG, enfim. E usa para trabalho. O empregado acaba utilizando para trabalho, só que aquilo é e-mail pessoal. A empresa não vai poder fazer nada baseado naquele e-mail, porque aquele e-mail é pessoal do empregado, ele usa para o que ele quiser, inclusive para xingar o patrão. Entendeu? Agora, aqui não. Você, empregador, já pode olhar. Você já pode, por exemplo, utilizar o e-mail que o empregado passou através de e-mail corporativo como prova no processo. Tive um caso de uma empresa em que ela usou isso. A empregada estava se creditando a mais de valor, não sei se era VR ou VA, e tinha o e-mail dela lá confirmando a acreditação desse valor. Era um e-mail de trabalho, um e-mail corporativo. Então, numa eventual ação trabalhista da empregada dizendo que não foi uma justa causa, me demiti por causa disso, enfim, a empresa pode apresentar esse e-mail. Entendeu? Porque é um e-mail corporativo, ela pode vigiar. Porque você, no e-mail, você teoricamente você teria sua senha e só você poderia entrar. Mas por ser corporativo, a empresa pode entrar no seu e-mail. Ok? Então, gente, nosso conteúdo programático é esse. Ai, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Com relação... Quem fala? Eu. Ah, tá. E aí eu não sei se encaixaria aqui no caso de celular corporativo. Vamos dizer que a pessoa tem celular quando ela usa para fins pessoais. Não tem como a empresa... Bom, quer dizer, é uma pergunta que eu te faço. Tem como a empresa, de repente, identificar isso ou descontar isso da pessoa? Quando você fornece um celular para o empregado, o ideal é que, ao fornecer, você formalize que você vai permitir ou não o uso para fins pessoais. Porque se você não diz nada, subentende-se que o que não é proibido é permitido. Então você depois, mas você não disse que eu não podia usar. E aí? Agora, se você, ao entregar o celular corporativo para o empregado, você estipula formalmente, e quando eu digo formalmente, é só para você ter um meio de prova, gente, que aquele empregado é só para fins de trabalho, eventualmente quando chegar a ponto de você ver qualquer ligação que tenha sido de cunho pessoal, você pode descontar no salário dele. Porque ele descumpriu uma regra. Descumpriu dolosamente, não culposamente. Por isso que não tem que ter aquela coisa de previsão no contrato. Ele descumpriu dolosamente. Eu não posso colocar isso na política, né? Que a gente... Pode, isso é uma coisa que também pode quebrar, se acontecer alguma coisa, a gente pode descontar, tudo isso pode descontar. Lembra que eu falei do dano? Se foi um dano à empresa em que houve culpa, e a culpa é negligência, imperícia e imprudência, você só pode descontar se tiver no contrato de trabalho, ou pode ser também no regulamento interno. Agora,
Agora, se ele agiu com dolo, aí pode descontar direto. Ele pode falar isso? que... Dolo é a intenção de prejudicar. Como é que você vai descobrir? Exatamente. Como é que eu vou entrar na cabeça do cara pra saber que não, eu quero ferrar a empresa? Ele pode querer receber sobreaviso por ter ficado com o celular na empresa no final de semana. Mas lembra que o que a convenção diz? Se ele está com o celular Só pode entrar, o cara só entra em sobreaviso quando é notificado expressamente pela empresa. Aquela norma parece que é muita burocracia, mas ele tem que notificar o empregado. Ele está com o celular, o cliente ligou para ele atendeu o que quis. Atendeu o que quis. Entendeu? Deixa eu aproveitar então, a férias coletivas, a gente sabe que na lei ela prevê que funcionários maiores de 50 anos e menores de 18 anos, eles têm que gozar as férias integrais. Mas e quando o funcionário tem menos de um ano? Nós, por exemplo, nós concedemos, o funcionário tem menos de um ano, nós vamos conceder 20 dias de férias coletivas agora em dezembro, onde ele só teria direito a 15 dias. Ele vai gozar integral os 15 dias ou 30 dias. Não, você vai dar quanto? Nós vamos dar 20. Ele tem direito a 15, certo? Ele vai gozar os 20 e esses 5 vai ficar, já vai abater no pós-período aquisitivo. Tá, mas aí quando não tem a questão da mudança de período aquisitivo quando a pessoa tem menos de um ano? Tem, não, olha só, vamos lá. Você colocou todos os seus empregados em férias coletivas. Então, aqueles que não tinham completado, ele vai começar um novo período aquisitivo. Como você colocou ele em férias coletivas? Não tem como você... poxa, você sozinho vai trabalhar aqui 5 dias. Porque você só teria direito a 15 e eu estou botando 20. Não tem como você fazer isso. O que vai acontecer é que ele vai iniciar um novo período aquisitivo quando 15 dias de férias, quando retornar. Exatamente. Pode dar férias só para áreas diferentes? Pode, por departamento. Pode sim. E vocês já sabem, todos vocês já sabem com quem tem que fazer, vai fazer férias coletivas? Então vamos lá. Ela tá afiada. Vamos lá. Vamos lá, ela tá afiada. O que você tem que fazer? Você vai fazer uma cartinha. Você vai pegar essa cartinha, vai dizer qual é o período que vai começar, vai ser das férias. Não pode cair em feriado, nem em domingo. Você vai levar essa carta ao MTE, quando eu digo MTE é o órgão local, ou seja, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, vai protocolar lá. Você tem que protocolar com até 15 dias antes do início das férias coletivas. Então, se as férias coletivas vão começar dia 16 de dezembro, você tem até o dia 1º de dezembro para protocolar essa carta lá. Protocolou? Claro que você vai levar várias vias, para ficar uma via com eles e uma via com você. A sua via, você tira uma cópia e envia para o sindicato laboral da sua categoria, que no caso de vocês é o SINDPD. E aí você pode conceder as suas férias coletivas. Não pode cair no feriado? Pode iniciar. Não, pode ter um feriado no meio, não pode iniciar. Não, mas eu já vi casos de sindicatos que, no caso de férias coletivas, eles mandam não contar o dia 25 de abril. Não, isso não existe. Isso é coisa da cabeça de... Já vi casos. Pois é. Sindicato laboral é complicado. Agora, deixa eu te perguntar, porque há uma legalidade para algum vazamento legal em relação à troca do período aquisitivo para menos de um ano, porque eu já ouvi falar em sindicatos laborais que não há uma legalidade para fazer isso. Não, está na CLT. A questão de iniciar um período aquisitivo está na CLT expresso. É o 443. Não, 140 e pouco. 141.